Boa noite, meus irmãos. Que bom nós estamos aqui novamente para continuarmos a palavra, meditarmos a palavra de Deus. E nós vamos deixar um pouquinho as nossas pregações que nós temos feito no Evangelho de João, né? Paramos ali no finalzinho do capítulo 8. Na próxima vez que recomeçarmos, estaremos recomeçando no capítulo 9. Hoje nós vamos ir um pouco mais adiante no Novo Testamento e vamos observar, vamos meditar e pregar hoje numa das cartas do apóstolo Paulo, que ele escreveu uma carta aos Colossenses, uma carta que é riquíssima em ensinamentos e que hoje nós vamos ficar detidos nelas para meditarmos um pouco no seu conteúdo. E nós estamos vivendo tempos bem difíceis, tempos bem complicados, nós estamos vivendo momentos de angústia mesmo para muitos crentes, né? Mas nós queremos hoje estar refletindo nesse texto para trazer um pouco de refrigério para as nossas vidas e percebermos que nós não temos razões para estarmos preocupados tanto assim com a vida aqui neste mundo, né? A carta que Paulo escreve aos Colossenses foi para combater várias heresias, vários ensinamentos que estavam sendo desenvolvidas ali naquela região, especialmente atacando a igreja de Jesus, e que Paulo então escreve para falar exclusivamente, especialmente sobre a pessoa de Jesus, mostrando quem ele é e o quanto que vale a pena nós confiarmos com toda a convicção, com toda a firmeza em Cristo, né? Então, vamos nos deter um pouquinho nessa carta, para a glória de Deus, para a nossa edificação. E quero convidar os irmãos a abrir sua Bíblia em Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos de 1 a 8. Colossenses, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8. Vamos ouvir a leitura desse texto. Colossenses 1, de 1 a 8. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e os irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graças a vós e paz de parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graças damos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos por esse texto bíblico que acabamos de ler e de ouvir a leitura. Tua palavra bendita, ela nos enriquece, nos instrui, nos orienta, nos protege, nos ajuda, Senhor, a estarmos vencendo as nossas dificuldades neste mundo. Santo Deus, nós te pedimos que o Senhor, com o teu Santo Espírito, nos ensine, nos ilumine, nos guie a toda a verdade nesta noite. Nos ajude a estarmos cada vez mais firmados nela, Senhor, para vivermos e proclamarmos esta palavra, para colocá-la em prática em nosso viver. Santo Deus, nós te pedimos que abençoe a cada irmão aqui presente, que o Senhor conforte os corações de todos nós e nos ajude a estarmos com os olhos fixos na pessoa de Jesus Cristo, aguardando a sua bendita volta para nos levar consigo. E é no nome dele, Jesus, que oramos. Amém. Como estávamos dizendo, momentos de tribulações, o povo está passando hoje, não por causa somente da pandemia, não por causa da questão política que estamos vivendo, mas também por questões de religião.
né? Estamos já há algumas décadas sofrendo com várias mensagens novas, de novas teologias que vão surgindo como se fossem verdadeiras. Mensagens que usam a Bíblia, falam do Evangelho, falam de Jesus, pouco falam do céu e muito se fala de prosperidade na terra, de uma vida abundante nessa terra, como se nós não tivéssemos de partir daqui algum dia para viver eternamente nos céus, onde de fato é a nossa pátria. Então, olha só que interessante, é motivo de nós ficarmos preocupados mesmo, porque as mensagens que são faladas, mencionadas, proclamadas, visam manter os nossos olhos fixos em bens materiais, quando deveríamos estar com os nossos olhos fixos nos bens espirituais, os quais são eternos e vão nos acompanhar para sempre na morada celestial. Isso é preocupante. E muitas vezes nós fixamos os nossos olhos nessas mensagens e até desejamos para nós, porque quem de nós não quer ter boa vida, né, neste mundo? Quem de nós não quer ter saúde constante, sem nunca ficar doente, sem nunca ter necessidade financeira, não é? Então, veja só, é lógico que o nosso coração vai ficar desejoso disso. No entanto, a palavra de Deus nos dá ensinamentos que devemos manter os nossos olhos fixos no céu. Basta nós abrirmos em Hebreus capítulo 12, versos 1 e 2, e vamos ver que lá está sendo ensinado que devemos manter os nossos olhos fixos em Cristo, nos desapegando do fardo, das coisas que servem de peso para as nossas costas, nos desembaraçando de todo o pecado que tenazmente nos assedia, nos rodeia, e corramos com firmeza a carreira que nos está proposta para correr. Portanto, não está escrito ali que devemos ficar olhando para a direita ou para a esquerda nas coisas que estão neste mundo, mas olhando para Jesus. E quando nós tiramos os olhos de Jesus, aí o problema começa a aparecer e surgir. Aí nossa mente começa a nos trair. Quem sabe nós começamos até a ficar entristecidos porque as coisas não estão indo bem. Mas a nossa pátria não está aqui. Filipenses capítulo 3, versículo 21 diz que ela está nos céus, de onde aguardamos o Senhor Jesus. Portanto, irmãos, o Evangelho da verdade, ele prega uma vida que devemos olhar sempre para Cristo, para frente, para os céus, e caminharmos nessa direção. Deixando as coisas deste mundo, como o Senhor Jesus disse, né? Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Aquele que não abrir mão das coisas deste mundo para servir a Cristo não pode ser discípulo de Jesus, não é digno de ser discípulo de Jesus. Então, a mensagem do verdadeiro evangelho, a mensagem do evangelho genuíno, o evangelho da verdade, é aquele que nos faz desapegarmos das coisas deste mundo e abraçarmos as coisas do céu. Vamos ver algumas características deste evangelho da verdade. Primeiro deles, ele proporciona a cada um de nós um breve testemunho e saudação entre os irmãos. Paulo se apropriou disso. Paulo, sabendo desse privilégio, dessa oportunidade, ele se apropriou e em todas as suas cartas ele fez isso. Então ele começa se apresentando, Paulo, e ele também apresenta Timóteo, os companheiros de Paulo. Paulo nunca trabalhou sozinho, ele sempre tinha companheiros para andar consigo. Então, isso nos faz ver que o ministério, ele é melhor desenvolvido quando em 2 ou 3 ou 4 ou mais. Uma pessoa só pode fazer o ministério, pode fazer a obra? Pode, mas é muito mais difícil e cansativo. Quando tem 2, fica muito mais fácil. 3, então, nem se fala. Paulo diz que tinha ali com ele Timóteo, que estava ajudando, auxiliando no ministério. Paulo tinha muitos outros ministros, servos de Cristo, que eram companheiros seus no Evangelho. No finalzinho, aí no versículo 7, nós vemos Epáfras,
que era um dos cooperadores de Paulo no Evangelho. E agora no primeiro versículo ele se apresenta, Paulo, e a palavra Paulo indica alguém que é pequeno. Tem como significado da palavra pequena estatura, indicando também a sua condição de desapego total. Ele se considerava assim, humildemente. Basta nós olharmos em 1 Coríntios capítulo 15, quando ele fala que ele nem era digno de ser chamado apóstolo, porque perseguiu a igreja de Cristo, e ele se considerava como um abortivo. Alguém que recebeu o evangelho foi chamado por último, assim, nem podia ser considerado apóstolo, mas ele era apóstolo pela graça de Deus. Então, ele se considerava realmente pequeno, ele não se achava, ele realmente tinha isso como convicção. Ele era o menor de todos, o mais indigno. E isso estava estampado no significado do seu nome, Paulo, que era diferente de Saulo. Saulo significava alguém que foi solicitado, pedido em orações com muita intensidade, enquanto que Paulo significa pequeno. Timóteo significa aquele que honra a Deus, aquele que respeita a Deus. Portanto, olha só que dupla maravilhosa, né? Estava aqui sendo apresentado. Paulo se apresentando e também o seu auxiliar, seu cooperador, na verdade. Ele continua dizendo que Paulo, era apóstolo de Jesus Cristo. Ele pertencia a Cristo, foi comprado por Jesus, pelo sangue de Cristo. E ele também estava vindo com autoridade da parte de Cristo. Ele procedia da parte de Cristo como mensageiro, como apóstolo, o enviado da parte de Cristo com um propósito e a autoridade de Cristo para realizar o propósito que Cristo havia dado a ele. E ele era esse apóstolo de Jesus Cristo, não pela vontade de Pedro, o apóstolo, né? Não pela vontade da igreja, não pela vontade dele mesmo, Paulo, mas pela vontade de Deus. Portanto, olha só que coisa, né, que nós estamos encontrando aqui, que bênção, que autoridade ele tinha. Vinha de Deus, era pela vontade de Deus que ele era apóstolo de Jesus. Havia um propósito de Deus na vida de Paulo, e era de que ele fosse apóstolo de Jesus Cristo. Já pensou que maravilha? Né? A outra coisa que nós vemos a respeito desse breve testemunho e saudação entre os irmãos, no versículo 12 nós encontramos aí Paulo dizendo que ele dava graças a Deus, dava graças ao Senhor por aqueles irmãos. Graças, porque sem a graça de Deus nada a gente pode alcançar e ser. Né? Vamos ouvir a leitura desse versículo 2 neste momento. Vamos ouvir de novo, por favor. Aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graças a vós e paz de parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A quem? Aos santos e fiéis irmãos em Cristo. Paulo, ele faz uma manifestação, uma declaração, uma saudação aos irmãos em Colossos, dizendo que eles eram seus irmãos, eles eram fiéis. Olha que força da palavra, né? Ele diz que eles eram santos. E santo aqui não significa isento de pecado. Santo aqui significa que eles eram pessoas separadas para Deus, para servir a Deus, para glorificar o nome do Senhor. Já não mais faziam parte do corpo de pecadores, já não eram mais pessoas perdidas sem Cristo. Eles agora faziam parte do corpo de Cristo, que era a igreja. Por isso eles eram santos. Esta é uma posição na qual eles estavam, e posição essa que ninguém ia tirar. Eles eram santos, e Paulo diz aos santos e fiéis. Outra palavrinha bem interessante, não existe mais ou menos fiel. Ou a pessoa é fiel ou é infiel. Mais ou menos fiel não existe. Portanto, aqui ele diz, vocês são fiéis. Ele não está dizendo que os irmãos eram impecáveis.
isentos de pecado, não. Ele está dizendo que esta era uma posição de quem era crente em Jesus, confiou sua vida a Jesus, é chamado de fiel. Vai cometer algum pecado aqui ou ali? É possível, mas é fiel porque é crente em Jesus Cristo. E um verdadeiro crente em Jesus Cristo nunca deixa de ser crente em Jesus Cristo. Ele nunca abre a boca para dizer, um dia eu fui crente, um dia eu aceitei Jesus e estava na igreja. Ele nunca fala isso. Um verdadeiro cristão, ele sempre continuará sendo cristão. Ele até pode dar uma vacilada, mas ele sempre vai reconhecer Jesus Cristo e confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Santos e fiéis irmãos, portanto, fazia parte do mesmo grupo. Não eram estranhos, eram irmãos do apóstolo Paulo, ainda que Paulo não havia fundado aquela igreja de Colossos, mas eram irmãos porque criam em Jesus. Graça de Deus Pai e do Senhor Jesus, e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aqueles irmãos, era a declaração, a saudação do apóstolo Paulo, que ele costumeiramente fazia aos crentes, né? E por último, ainda no versículo 2, nós vemos que Paulo, não fazia essa saudação a qualquer pessoa, ele fazia sempre aos crentes, mostrando a importância dessa graça e dessa paz. Em tempos de tribulação, aqueles irmãos desfrutavam da graça de Deus. Graça essa, irmãos, que sempre acompanha o cristão, tanto nos momentos de bonança, quanto nos momentos de tribulação, de agrura da vida. Paz. Mesmo que nós estejamos passando por dificuldades, a paz de Deus inunda o coração e protege nossa mente, protege nosso coração, de modo que nós temos convicção de que Deus está conosco, nos abençoando em qualquer que seja a situação, tanto de enfermidade quanto de saúde plena, tanto de bons momentos financeiros quanto de escassez nas questões financeiras. Deus derrama paz no nosso coração, de modo que nós ficamos tranquilos, passando por aquele momento de turbulência. Quando os discípulos estavam no mar da Galileia e o vento se levantou, eles estavam passando por aquela tribulação, né? Eles chamam Jesus e Jesus se levanta e questiona a fé deles. Eles não haviam entendido ainda que, estando com Jesus, não há por que temer, não há por que ficar aflito. E aí que resta a nossa pergunta. Será que todos nós estamos com os olhos em Jesus? Estamos com Jesus? Estamos aguardando a sua bem-aventurada palavra ser dita a seu determinado tempo? Mas se estamos com dificuldades de entender isso, a melhor alternativa é fazer como os discípulos fizeram. Vá ou vamos até Jesus. Não tem outro caminho. Está com dificuldade de entender, de compreender todo? Vamos até Jesus, vá até Ele. Indague, questione, fale com Ele. E Ele vai dar a resposta. Quem sabe seja de repreensão, mas é uma resposta bendita. Segunda coisa que nós vemos no texto, o Evangelho da Verdade encoraja os cristãos, os crentes, a desenvolverem uma vida de cuidado mútuo, de mutualidade, de reciprocidade. O Evangelho da Verdade faz isso. Vamos ver aí o versículo 3. Graças damos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Então, os crentes são encorajados a darem graças a Deus pelos irmãos e a orarem pelos irmãos, sempre. Dar graças a Deus uns pelos outros, irmãos. Você tem dado graças a Deus uns pelo seu irmão, pela sua irmã? Você tem orado pelo seu irmão, pela sua irmã? Será que tem tido algum momento de dificuldade? Você está com raiva do seu irmão ou da sua irmã? Cuidado. A palavra de Deus diz que quem odeia o seu irmão é assassino. Olha o perigo. Olha o problemão. Deus não ouve assassinos. Então, pense nisso. Confesse o seu pecado. Fala, Senhor, eu não estou conseguindo resolver o meu problema com meu irmão, com a minha irmã.
Ajuda-me, orienta-me. Busque em Deus, na palavra de Deus, a solução e você vai encontrar. Então, você pode orar e deve amar o seu irmão, deve, orar por ele em todas as circunstâncias, no momento de tribulação, no momento de bonança. Agradecer a Deus pelas bênçãos que o seu irmão recebeu, a sua irmã recebeu. Se alegrar com ela, com ele. Não permitir que a inveja entre no coração para atrás. Mas que você se alegre genuinamente, com muita alegria, com muita satisfação, você dê glória a Deus, agradeça ao Senhor, obrigado, Senhor, porque abençoaste o irmão, a irmã, com isso ou com aquilo. Ajude que ele continue firme, ela continue firme nos teus caminhos. Versículo 4. Vamos ouvir. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Então, olha só, ouvimos a vossa fé e o amor mútuo para com todos os santos. Fé e amor mútuo, amor de uns para com os outros. Essa é uma marca registrada dos crentes. A fé em Jesus Cristo, uma fé firme, duradoura, resistente contra o pecado, fé que nos leva a perseverar a todo instante, a todo momento, aguardando a vinda de Jesus, aguardando o momento em que Ele nos chamará para a sua presença. Não podemos ter medo, irmãos, nem mesmo da morte. É claro que a gente não vai pedir para morrer, né? Ainda que Paulo, escrevendo aos Coríntios no capítulo 5, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, ele fala sobre isso, que nós temos anseio de morrer e estar com Cristo. Então, o que nós vemos com isso? Que nós não podemos ter receio de estar com Jesus, nem mesmo pela hora da morte física, né? Porque é melhor estar com Jesus. Mas enquanto isso não acontece, enquanto Deus não nos chama, façamos a obra dele com muita alegria e prontos para o dia em que ele quiser nos chamar. É difícil pensarmos assim? Isso talvez, se for difícil para você, é porque você deve estar com o coração arraigado em alguma direção que não deveria. Quem sabe, valorizando as coisas deste mundo, quando deveria ser deixado de lado, né, para abraçarmos as coisas de Cristo, a obra de Jesus, a oração, a leitura bíblica, o louvor, a comunhão com os irmãos, a pregação do Evangelho, o desfrute constante da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Mas talvez essas coisas estão sendo negligenciadas e outras que são deste mundo estão sendo valorizadas. E aí está o problema. Aí nós vamos sempre ter problema no coração de obedecer e de aceitar a palavra de Deus na nossa vida, né? É hora de avaliar. Nós temos da parte de Deus, do Evangelho, o encorajamento para vivermos uma vida de cuidados mútuos, orando uns pelos outros, agradecendo a Deus pela vida uns dos outros, reconhecendo a fé dos irmãos, reconhecendo o amor dos irmãos de uns para com os outros e procurando intensificar isso e viver isso. O amor verdadeiro, desprovido de promiscuidades, de carnalidades. Em terceiro lugar, o Evangelho da Verdade, ele oferece razões para nós vivermos como servos de Cristo. O Evangelho da Verdade oferece razões para nós vivermos como servos de Cristo. Versículo 5, vamos ouvir a leitura. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Antes ouvistes pela palavra da verdade e do Evangelho. O quê? O que vocês ouviram? Paulo falando aos Colossenses. O que foi que vocês ouviram? A esperança. Vocês ouviram sobre a esperança que está reservada, preservada e reservada nos céus. Esperança aqui, irmãos, não é só no sentido de esperar, de aguardar, não. Mas é algo tão palpável que ela está lá nos aguardando. Nós ouvimos sobre isso, que existe um lugar no céu, aguardando a nossa presença.
Existe um lugarzinho que é nosso lá. E nós vamos perceber isso com mais experiência quando nós colocarmos o nosso primeiro pé e o nosso segundo pé ali no céu, né? Passando os portões celestiais e contemplarmos a imensidão celestial, totalmente diferente de tudo aquilo que nós já vimos aqui na terra. Olhamos para o céu e já achamos bonito, né? Uma coisa maravilhosa, linda e que esconde muitos mistérios. Quantos cientistas estão aí com seus telescópios voltados para o mundo, para os céus, tentando desvendar as coisas aí de cima, porque tem muita coisa misteriosa aí para cima. Agora imagina o céu, morada de Deus. O céu que é além desse firmamento onde estão as estrelas. Um céu que é espiritual, cujas realidades celestiais são diferentes daqui e que tem um lugarzinho para todos aqueles que creram em Jesus Cristo. Lá os mistérios serão muito maiores. A Bíblia não fala muitas coisas sobre o céu, os detalhes do céu, mas diz que lá existem coisas inefáveis, que aos homens não é lícito falar. Foi a mensagem de Paulo, quando ele foi, ele falando de um homem, né, que foi arrebatado até o terceiro céu. Ouviu coisas inefáveis. E a esperança que está reservada é de nós desfrutarmos as delícias daquele céu. E que é palpável. O Evangelho pregou isso e nos deu essa esperança real, verdadeira, e que nos convida a ficarmos firmes, aguardando o cumprimento dela. Você tem sentido isso? Será que nós aqui, nós temos sentido essa esperança tão palpável assim, tão verdadeira, tão atraente, tão contagiante, de modo que nos faz ficar cada vez mais esperançosos para desfrutarmos dessas delícias celestiais? É algo para nós pensarmos, né? Versículo 6, vamos ouvir a leitura. Que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. O Evangelho da Verdade, ele oferece razões para nós servirmos a Cristo. Sabe como? Por meio da confirmação do Evangelho ao longo dos séculos. O Evangelho vai se confirmando. Como? Como Salvador. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que, no capítulo 1, verso 16, o Evangelho é poder de Cristo, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. É poder de Deus para salvar. O Evangelho tem Jesus Cristo como centro da mensagem que salva. E agora aqui Paulo está dizendo que muitas pessoas ali em Colossos foram atingidos por essa mensagem e se converteram, por isso a igreja ali existe, mas não somente eles, muitas outras pessoas ao longo das outras nações, das outras regiões, também foram alcançadas e estavam se entregando a Cristo. E isso cada vez mais confirmava o poder do Evangelho, a verdade do Evangelho, o quanto ele era importante e o quanto ele deve ser levado assim, nessa condição de algo importante para o indivíduo, para cada um de nós, para o cristão, né? Em resumo. Portanto, temos uma razão de servir a Cristo. Qual? A confirmação do Evangelho. Eu fui salvo por Jesus Cristo, pela fé nele. Vocês também. E muitos outros. E ainda haverá muitos outros que vão se converter a Cristo ao longo dos dias que virão pela frente. E não estamos falando daquela conversão barata, daquela conversão do toma lá da cá, daquela conversão que a pessoa mais parece uma barganha do que mesmo convicção de fé a Jesus e em Jesus. Estamos falando de algo genuíno, transformador, em que a pessoa decide entregar sua vida aos cuidados de Jesus Cristo para Ele salvar, e então descansa nessa decisão, descansa em Jesus, descansa nas promessas de Cristo, que Ele vai suprir todas as suas necessidades. E por fim, a vida eterna nos céus.
Em quarto e último lugar, o Evangelho da Verdade, ele é apoiado por ministros que amam a obra de Deus. Isso mesmo. O Evangelho da Verdade, ele é apoiado por homens e mulheres que servem a Cristo, que amam a obra de Deus, que amam a obra do Senhor. Nós vemos aí no versículo 7, Paulo falando sobre Epáfras, fiel ministro, fiel cooperador, fiel servo de Cristo, junto da igreja, perante a igreja, para com a igreja, servindo a igreja, auxiliando Paulo. Em que sentido? No sentido de que ele estava proclamando as verdades do Evangelho, fazendo com que essa verdade fosse mais longe do que Paulo poderia proclamar, né? Paulo poderia ter ido até Colossos, mas não foi, então Epáfras fez o trabalho. Olha só que maravilha. E agora Epáfras estava trazendo para Paulo algumas informações, e depois que Paulo soube das informações que estavam acontecendo, dos ataques que estavam sendo feitos à igreja, Paulo escreve essa carta falando sobre a pessoa de Jesus Cristo, o homem Deus, Deus na forma humana, de modo que aqueles irmãos naquela igreja de Colossos pudessem ser abençoada, e de fato foi, tanto quanto nós temos sido abençoados hoje com a carta que foi escrita à igreja em Colossos. Sabe, irmãos, o Evangelho da Verdade, ele é apoiado por pessoas como você e eu, que crê em Jesus, que defende o Evangelho, que apoia essa obra de Deus com a própria vida, com seus dons, com seus talentos, com seu intelecto, né? Com seu corpo, com a sua sabedoria que Deus tem dado a você, com seu dinheiro, suas finanças, seus dons em geral. E o Evangelho tem sido propagado a todos os lugares possíveis. E deve continuar assim. Sejamos, então, nós, impactados por esta mensagem que Paulo escreveu nesses poucos versículos. E assim, nós desfrutemos desse Evangelho verdadeiro, impedindo que certas declarações e ensinos que não correspondem à verdade do Evangelho nunca entrem dentro da nossa mente e do nosso coração. E assim nós continuemos firmes na presença de Cristo, olhando para Jesus firmemente, o autor e consumador da nossa fé, aquele que completou a obra na cruz e ressuscitou dentre os mortos, garantindo a nossa salvação, a nossa redenção. Né? Então, vamos servi-lo, vamos adorá-lo, vamos nos encorajar cada vez mais a estarmos nos amando mutuamente, cuidando uns dos outros e servindo a Jesus enquanto estamos neste mundo, enquanto Ele permite nós estarmos aqui. Então, que Deus nos abençoe a sua vida, faça você se sentir cada vez mais fortalecido na presença dEle, até que o dia do arrebatamento da igreja chegue e você seja o alvo, juntamente comigo e com muitos outros irmãos em Cristo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esse tempo de reflexão nesse texto. Ajuda-nos a estarmos passando, ó Deus, por esse tempo de pandemia, esse tempo de aflição, esse tempo de turbulência política, onde até mesmo muitos crentes estão se flagelando, se autoflagelando, se autoatacando por conta de partidos que são coisas deste mundo, quando deveriam estar orando, gastando suas salivas, suas palavras em orações e súplicas por todos os que estão revestidos de autoridade, Pai. Orando por aqueles que estão aflitos por causa da perda de parentes e entes queridos, orando por aqueles que estão aflitos por causa do amanhã que é incerto. Senhor, ajuda-nos a estarmos com os olhos fixos na Tua palavra e nas promessas maravilhosas que Tens nos dado, Senhor. Ajuda-nos a vivermos uma vida tal que glorifique em todos os aspectos da nossa vida o Teu santo e maravilhoso nome. Abençoa esta igreja, abençoa cada irmão aqui presente, abençoa, ó Deus, esta semana
Abençoa todos que estão nos ouvindo neste momento e participando conosco desse tempo de reflexão da Tua Palavra, Senhor. Acrescenta a Tua Palavra em nossos corações e ajuda-nos a estarmos aprendendo cada vez mais e mais dela, praticando cada vez mais a Tua Palavra e ensinando e proclamando a muitos e muitos outros que ainda não ouviram. E é no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Redentor, que nós oramos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a todos nós. O nosso culto está encerrado, em nome de Jesus.